E aí, turma, beleza? Esse vídeo aqui é pra todo mundo que tem um pai, um tio, um sogro bolsonarista. Vamos falar sobre denúncia de golpe de Estado. Quem é o acusado? É esse senhorzinho aqui. E esse vídeo é feito por mim, Sávio Monteiro. E a denúncia é a denúncia do Ministério Público de atentado ao regime democrático. E a denúncia não envolve uma organização que envolve só o ex-presidente da República, né? Também envolve vários militares, generais, coronéis. E por ser um atentado tão grave, né, uma coisa tão grave que foi para a instância máxima, que é o STF. E minha prestação vai ser em três pontos. O primeiro ponto é a evidência dos subordinados, o segundo ponto é a deslegitimação das eleições e o terceiro ponto é a confissão de Bolsonaro. Então, bora lá. E essa minha prestação também é limitada, né, gente? Primeiro ponto, aqui o documento é muito grande, são 900 páginas. Tem tanta coisa que eu não abordei aqui no vídeo, que não vou me aprofundar. Por exemplo, a BIM paralela, Operação PRF, Punhal Verde e Amarelo. As próprias evidências que eu trago aqui, eu não me aprofundo delas. Eu, no ponto 2 aqui, né, eu falo que eu não me proponho a contar a história, o raciocínio da trama golpista. O meu objetivo aqui é só expor as coisas assim na tela e puf, tome. E o terceiro ponto é a cumplicidade da mídia. Parece que não tem muita informação em relação a esse assunto, né? Parece que tem mais desinformação do que informação. A mídia poderia ser fundamental para nos explicar esse processo. Em vez de ser eu explicando, poderia ser a mídia. Mas a mídia não está ajudando muito, não. Inclusive, vocês vão ver algumas coisas estranhas, né? A mídia apagando. Já começamos aqui com o zap dos caras apreendidos. Coronel das Forças Especiais Fábio Tocão e o Fabrício Moreira das Forças Armadas. Vou ler aqui pra vocês. Velho, manda prender todo mundo do TSE e do STF. Bom dia, irmão. Foi o que te disse naquele dia. Sabe por que ele não manda? Porque nós iremos, não iremos. Só rezar agora. Rezar para ele conseguir, apesar de tudo, ser eleito e com a maioria do Congresso colocar toda essa corja para correr. Nós não iremos? Ele não tem o alto comando do exército com ele? Não, para isso não. Diversos crimes cometidos por esses patifes, abuso de autoridade, prevaricação e outros tantos. O ACE tem sido enfático nas informações de que devemos nos manter de fora das disputas políticas. Lesa pátria, sei lá, que não falta enquadramento jurídico para esses patifes. Foram várias videochamadas do general Freire Gomes com o alto comando do exército falar sobre isso. Eles não entendem da mesma forma que nós, velho. Duvido que em 64 esses esquerdistas tenham tanta liberdade de manobra quanto tem agora. Ontem mesmo conversei com um comandante sobre isso. Uma pena. E o ex-comandante mencionado, né, o general, qual o nome? Freire Gomes e Cláudio Batista, eles depõem a Polícia Federal e falam que o Bolsonaro apresentou a eles o plano de golpe, junto com as minutas. Tá aí a matéria, também tem o relatório da Polícia Federal, caso vocês queiram ir atrás, mas é isso. Moraes nega pedido PL e condena o partido a pagar a multa de 22 milhões. Porra, o Amazonas está humilhando agora. Velho, sem comentários, estamos perdidos. Falei para o Cid, velho, abre mão desse comando e arruma a missão fora. Eles vão te prender, e vão mesmo. Thomas Richard Stumpf tinha que ser exonerado, preso, sei lá, qualquer merda, antes do general Freire Gomes passar o comando do Exército Brasileiro. Então os caras estão muito preocupados em quem vai assumir o comando do Exército Brasileiro e que não seja uma dessas três pessoas, né? Espero que o PR não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Aí o Mauro Cid manda um áudio e tá transcrito o seguinte: cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu carta à Veja. Foi para conselho de justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu, né? Fudeu a vida toda. Então ele sabe o que é. Mauro Cid depois ele fala para o federal que o PR significa presidente da República e que ele se referia ao próprio presidente Bolsonaro. Eu não vou ler o texto todo aqui, né? Só parte negrito, mas confissão do Mauro Cid na Polícia Federal, ele falou o seguinte: o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, obviamente utilizando as forças, né? Ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu da última reunião, mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. É cara do agro, são alguns deputados, né? Então, a pressão que ele tem recebido é muito grande. Então você já vê que tem um poder econômico atrelado a essa política, né? Quem é que está interessado em dar um golpe de Estado? Por quê? Sabe? Como é que isso influencia a política? Vamos pensar. E por que esse pessoal do agro que está pressionando também não está junto com o Bolsonaro na organização criminosa? Por que só ele e os generais militares perto dele que estão sendo punidos? Cavalo fala, que é o Sérgio Cavalieri. Parecendo a antiga história do Bandeirão no pátio. Liga, ele está esperando. Ok, falei com ele. Excelente. 01 sabe disso? Sabe. Depois Sérgio Cavalieri e Mauro Cid respondem que 01 se refere ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E o Mauro Cid também aprendi do outro áudio dele, né, com o Mauro Fernandes. E o áudio estava o seguinte: durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12 pela diplomação do vagabundo não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí, na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E o Mauro Fernandes a se referindo ao punhal verde e amarelo e o próprio a tentativa de golpe, né?
Essa foto aqui é apreendida do celular do general Braga Neto. Tem várias coisas interessantes aqui nessa foto, que é desmiuçado, mas eu marquei só duas coisas, que é o decreto do artigo 142, dia D, que artigo é esse, e está escrito ali, Lula não sobe a rampa. Por que ele não vai subir a rampa? E também está escrito lá em cima, GLO. Bora ver o que é. Artigo 142 fundamenta a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, instrumento temporário e subsidiário para restabelecer a ordem pública, quanto as polícias tradicionais são esgotadas, né? O cara se propõe a usar isso porque perdeu uma eleição, né? E já teve uma GLO na história do Brasil, que os militares ficaram 20 anos no poder. Aí o ponto 2, deslegitimação das eleições. Foi apreendido um caderno do general Braga Neto, esses pontos comunicacionais, mas o quarto ponto é o mais interessante, que é estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a crítica à urna eletrônica. Esse documento que eu vou mostrar a vocês agora é o de Alexandre Ramage, que envia para o Jair Bolsonaro. O documento é Bom Dia, Presidente. E esse documento, ele fala sobre os pontos de comunicação que devem ser trabalhados, né, para atacar as urnas, que é a fabricação, software, empresas, prática internacional, criptografia, código, tal, que é o nome do documento. Isso aqui é na própria página da Polícia Federal. E quando eu vou pesquisar sobre os ataques de Bolsonaro às urnas, ao sistema eleitoral, eu tinha feito esse roteiro em agosto. E todos os links que eu tinha reunido em agosto foram apagados agora em setembro, que é agora que está tendo a condenação de Bolsonaro, né, o juízo, o julgamento. E eu fico curioso porque foi apagado da Jovem Pan, da UOL e do El País, que foi o que eu reuni, né? Tem reunido esses 3 links e foram apagados de um mês pro outro, mas eles não combinaram de apagar das mídias estrangeiras, né? A Reuters, que é da Inglaterra, menciona que Bolsonaro ataca o sistema eleitoral em uma reunião com diplomatas. Também interessante aqui, que essa página aqui era sobre fraude, se reúne em Miami com diplomatas para falar que teve fraude no Brasil. Aí, segundo o Congresso em Foco, que não é uma mídia privada, né? É uma mídia pública, fala sobre ataques de Bolsonaro às eleições foram semanais, revela estudo da USP. Seus 4 anos de mandato, Bolsonaro atacou 183 vezes o sistema eleitoral. Desses ataques, 37 foram no seu último ano. O próprio texto do Ramage, né, que ele manda Bom Dia, Presidente, está escrito o seguinte: tema, ataque às urnas e aos poderes. Bom dia, Presidente. Este é o inquérito derradeiro, a complementar os demais, preparando fundamento para diversas medidas judiciais para quando quiserem deflagrar afastamento, inegibilidade, busca e prisão. Não conseguem imputar crimes, mas forçam a continuidade para investigar e inventam condutas com aspectos ilícitos. Afirmam limites de contra a honra e liberdade de expressão. Não conseguem imputar crimes, mas criam narrativa de atividades ilícitas para condenar. Coordenadoria da Polícia Federal, do DG? Não sei o que é DG, mas a Polícia Federal, Ministério da Justiça e PGR, que são órgãos sobre o poder de Bolsonaro, o poder executivo, podem argumentar ilegalidade nas instaurações de decreto e violação de outras coisas que eu não peguei, né? Mas aqui está sendo discutido sobre o tema, né, de atacar as urnas e o que é que pode ser feito em relação a esse discurso. E qual foi o resultado imediato disso, né? Bolsonaro, ele consegue, segundo a portaria aqui, né, inserir as Forças Armadas na transparência, na fiscalização das urnas, junto com o TSE, e essa foi a reação de Bolsonaro quando ele conseguiu isso. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. O pai do Mauro Cid, que é general, né, o pai do coronel, fala o seguinte: há ruído nas redes sociais sobre a existência de um relatório do ComDecider, que concluiria pela não identificação de irregularidades no processo eleitoral do primeiro turno. Muitos consideram inoportuna e perigosa a divulgação de tal documento antes do final do pleito. Por isso, há grande receio de uma manifestação precipitada de endosso do Ministério da Defesa ao processo no primeiro turno. No próprio relatório da Polícia Federal, mostra que os generais envolvidos na fiscalização das urnas sabiam que o processo era confiável, que não tinha irregularidade, mas mesmo assim eles não divulgavam os relatórios para continuar nessa argumentação, nesse discurso de que as urnas não são confiáveis e que a eleição teria fraude. Por que, né, eles estavam fazendo isso? Por que eles não estavam divulgando os relatórios de transparência? Mesmo com as suas armadas fiscalizando. E aqui eu vou mostrar a vocês o vídeo da reunião do Bolsonaro com o ministerial. Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma égua, é pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final.
Na verdade, pessoal, eu botei o vídeo errado. É isso aqui. Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retrato que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai pra puta que eu pariu, porra! Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estão vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da política, em qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? O ponto é que se ficar bem claro que não tem VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada da eleição. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Só isso. O que ele queria fazer? Bom, fica muito claro quando você vai assistir a reunião toda, né? A reunião tem 1h40, não sei se você tem estômago para isso, mas a reunião toda é sobre a discussão de uma trama golpista, né? De uma forma implícita. Bolsonaro, ele fala que só sai da cadeira de presidente preso, morto ou vitorioso. Arthur Lira explicar por que não abriu o processo de impeachment do presidente. A Câmara tem engavetado os mais de 100 requerimentos contra Bolsonaro. Se processa a informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo, ok? Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Isso aí é quando o Bolsonaro estava sendo ameaçado de impeachment durante a pandemia. Bom, ele não tá nem preso nem morto, então ele deve estar vitorioso agora, né? Mas o que é que ele queria dizer com isso? Qual a intenção dele? Mas ele deveria ser mesmo preso por tentativa de golpe. Bolsonaro, ele me deixou mais puto assim, que eu acho que deveria ser julgado. E Bolsonaro disse que acabou com a Operação Lava Jato porque o governo não tem mais corrupção. Bolsonaro foi eleito justamente com um discurso anticorrupção. E quando ele é eleito, o Sérgio Moro sai do gabinete dele, brigando com ele. O Bolsonaro acaba com a Operação Lava Jato e a autonomia da Polícia Federal. Outra coisa que me deixa mais puto é sobre a recusa da vacina da Pfizer pela metade do preço. O próprio Bolsonaro ele atrasa 6 meses a compra da vacina. Por que ele fez isso? Bom, teve a CPI da Covid, que não foi tão divulgado nas mídias, né? Mas foi mostrado quais são os empresários que ganharam
tanto dinheiro com a cloroquina no Brasil. E esses empresários, inclusive, financiaram a campanha do próprio Bolsonaro. E alguns eram até amigos dele. Bom, você vê que o próprio Bolsonaro ganhou muito dinheiro com tanta gente morrendo. Ele atrasou 6 meses a vacina, a compra da vacina, para garantir o lucro dele e de seus amigos empresários. E no Amazonas teve uma crise emergencial de saúde, morria 1.500 pessoas por dia. Em vez de ele mandar oxigênio, ele mandou cloroquina, que é um remédio que não tem comprovação de eficácia. Na verdade, quem mandou oxigênio para o Amazonas foi a própria Venezuela. O Brasil, além de tudo isso, meio a todo esse caos, né, o presidente Jair Bolsonaro nos deixou com 2 meses sem ministro da Saúde e ele ainda ficou tirando gracinha. Quando você estiver lá, para você, fique em casa. Quando você estiver sentindo falta de ar, estou com Covid. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que foi a reunião do Ministério da Saúde? Eu não sou coveiro. Como que foi a reunião com o ministro? Falando para todos comprarem cloroquina, falando que o uso da vacina poderia te transformar em jacaré, para não usar máscara. É foda. E além de tudo isso, né, dos 4.000 envolvidos, apenas 1,4 mil foram presos. E apenas agora 141 continuam na cadeia. Dessas 1.400 pessoas, 500 confessaram, né? Que ao fecharem acordo, essas pessoas assumiram os delitos e se comprometeram a cumprir uma série de condições. 500 pessoas confessaram para reduzir a pena, se declararam culpados do que eles fizeram, de dano a patrimônio público, tentativa de golpe. E uma das pessoas que confessaram e está livre agora é a Débora, né? A mulher que pichou a estátua, perdeu o mané. A Débora também, ela está em prisão domiciliar e reduziu a pena. E agora eu vou botar minha webcam aqui. Vamos lá. Meu pai, ele disse que eu sou uma pessoa muito alienada, né? E que eu tô em uma bolha. Eu concordo. Eu acho que todos nós vivemos uma bolha, né? Não dá pra estar em tudo que é canto ao mesmo tempo. Claro que é alienado, mas não recebe todas as informações, sem viés, não tem acesso a tudo. Mas uma coisa que eu quero perguntar é que tipo de bolha a gente tá. É uma bolha que tá preocupada com as pessoas, com o povo brasileiro, com o povo trabalhador? Porque meu pai, ele fala umas coisas que parece que ele tá mais preocupado no dia a dia com o Bolsonaro. Pô, por que você vai se preocupar com um cara que riu da nossa cara, ganhou dinheiro com a nossa miséria e que tem várias evidências que ele tá envolvido no processo? E eu quero perguntar também, essa anistia de Bolsonaro vai melhorar a nossa vida? Vai mudar alguma coisa na nossa vida? Porque eu imagino o seguinte: o senhor, meu pai, o senhor quer que eu tenha um bom futuro, eu imagino, né? O senhor quer que eu tenha filhos, que o senhor tenha neto, né? Que a gente consiga ter uma boa vida, que a gente consiga ser feliz. Mas o que é que vocês propõem, pessoal da direita, propõem pra nossa felicidade? Como é que isso, a anistia de Bolsonaro vai melhorar a nossa vida? O senhor fala que nós da esquerda, nós só se preocupamos com gay e aborto. E, pô, eu sou de esquerda, meus amigos, a maioria são de esquerda e nem a gente fala sobre isso. A gente tá mais preocupado com o preço do alimento, sobre conseguir uma casa, como tá terrível o preço de casa, com uma taxa de juros tá altíssima, 15%, sobre o fim da escala 6x1, eu não vejo nenhuma mídia, ninguém, nem o presidente Lula, né? Vocês falam que é de esquerda, eu não acho que é de esquerda o presidente Lula, mas vocês falam que é de esquerda, mas cadê ele defendendo o fim da escala 6x1? Ou cadê o pessoal de direita também, falando o fim da escala 6x1? Vocês falam que são contra imposto, né? Mas quando tem a proposta de isenção de imposto até R$5.000, também não apoiam. Mas eu quero pedir essa visão pragmática. Qual proposta você tem para que eu possa te apoiar assim e falar, tô contigo, pai, eu concordo com o senhor, isso aí vai melhorar a nossa vida? Vocês têm alguma ou vocês só sabem falar de gay e aborto e essas coisas, e Lula, cachaça? Porque é só o que eu vejo vocês falando. Nem a gente fala sobre isso, a gente tá preocupado com outras coisas. E essa é a pergunta final, né? Vale a pena defender um sujeito desse? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço aí. Se quiserem mais vídeos, comentem. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente.